Pronta? Sim. Então vamos lá. Vamos fechar levemente os nossos olhos. Deixar que essa melodia invada nossa mente, invada nosso coração. Percebendo o som dos pássaros, que nos levam àquele momento único de paz e de conexão com o nosso divino, com o nosso mentor, com os nossos anjos guardiões, com todos aqueles irmãos que nos acompanham na jornada da vida. E com essa conexão estabelecida, nos unamos às esferas superiores, proporcionando assim um contato direto com Deus. Sentindo nesse instante a energia salutar dele, invadindo nosso ser, limpando todas as mazelas, todas as dores essenciais, acalmando a nossa mentalidade, fortalecendo a nossa fé e nos tornando gratos pela semana que tivemos, pelas oportunidades que tivemos. Nos conectando conosco mesmo. Nesse instante eu rogo a Ti, Pai, que traga até os nossos lares, meu, de Jessiara e de todos que nos acompanham, a Sua luz bendita, a fim de que aqui eu possa tirar toda e qualquer vibração negativa que foi atraída pelos nossos pensamentos e as nossas vibrações. Leve este mesma energia a todos os nossos familiares, filhos, filhas, pais, tios, primos, os familiares do coração e os familiares do sangue. Leve também esta luz, Pai, a toda aquela desavença que carregamos em nosso coração. Leve essa luz aos nossos inimigos. Leve essa luz aos hospitais, aos presídios, às casas asilares, a todo e qualquer irmão ou irmã que se encontra na rua, desabastecidos de um lar, de uma casa. Que sejamos nós, Pai, o portador e os orientadores da Boa Nova, vivendo, experienciando e divulgando a tua doutrina de amor e de paz. Nossa gratidão por essa oportunidade do Evangelho no lar, onde esta boa nova encherá o nosso coração, mas também a nossa espiritualidade, a fim de que nos conectemos cada vez mais contigo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Sim, sim. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 6. Necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível
capaz de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna. Não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados. Não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, de conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe, definiu a verdadeira caridade e mostrou não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. É lindo esse trecho, né? Fala sobre a linguagem dos anjos. Então, ele fala assim, que não adianta o discurso, né? Você tem que colocar, a caridade é a fé colocada em prática, né? E eu estou aprendendo muito sobre isso, e que a primeira caridade começa com a gente mesmo. São olhares muito diferentes que eu não tinha ainda me atentado a essa nova forma de ver. Tem sido uma coisa muito diferente para mim. E muito boa, muito libertadora para mim. A partir do momento que a gente aprende que a principal caridade que a gente pode fazer é conosco mesmo, sabe? Em olhar mais para dentro da gente, em praticar o autoconhecimento e se conhecer realmente, aí a gente consegue entender como é que fica mais fácil até a gente praticar a caridade para com os outros, né? Sim. E se a gente não alimentar a esperança dentro de nós, a gente não consegue praticar essa caridade em nós mesmos, né? Porque conforme o texto diz, né, entre a esperança e a caridade, a mais importante é a caridade. Mas para te atingir esse patamar de caridade para consigo mesmo, é necessário a esperança. Sem esperança, não se tem fé. Pelo menos esse é o olhar que eu tenho, entende? Quando eu peço numa oração para que Deus venha e alimente a minha fé, é que Ele me alimente de esperança por dias melhores, por situações melhores, por vivências melhores, por um olhar mais atento para dentro de mim mesmo e poder realmente me conhecer, para que quando chegarem as crises, eu consiga realmente me abraçar e me acolher, porque essa é a caridade, né? Se abraçar e se acolher. Sim. E não é egoísmo isso. Não. Não é egoísmo isso. Não. É porque é aquilo que a gente fala, se você
tem que se cuidar primeiro. Se você não estiver bem, você nem consegue cuidar do outro. Exatamente. É o princípio de tudo, Isso. né? Ame ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então ame-se como ame-se primeiro para depois conseguir amar o outro. Mas tá bem interessante. Vamos pro 38 ou vamos pro 39? Pode ir para 39. Tem certeza absoluta? Então eu faço 38. Que aí semana que vem a gente faz 39. Ah, vamos fazer o 38. Tu não fez, seguimos na tua, pode ser? Pode. Então vamos lá, do Jesus no Lar, capítulo 38. O argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes, às margens do lago por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apresentada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através de pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente ao mal. Lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-lhe-se-lhes a voz, adiantou-se André alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou a ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de compreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro considerando: por minha vez, observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filha de Alfeu, que asseverou abatido: na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muitas vezes, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões se tornam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador. Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas entre o desânimo e o desapontamento, sorriu tocando de bom humor e esclareceu: na verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. Ao meu parecer, os anjos na indumentária celeste
ainda não encontram domicílios no chão áspero e escuro a que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva, para transformar em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas, se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cismos para substituirmos no campo da lição na terra. O remédio, antes de tudo, dirija-se ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova da salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em tenso rubor, irradiar-se na fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Aqui também entra a questão da caridade, né? Sim. De tratarmos como seres aprendizes em evolução. Exatamente. E nos dizendo também que, independente das nossas faltas, das nossas amarguras, das nossas desilusões, é importante que façamos o movimento mesmo assim, né? Sim. É importante a gente sair da zona de conforto e partir, então, para a zona da coragem. Né? E a primeira coragem de lidar com as nossas próprias mazelas, né? Naquele livro, não sei se o livro é do Divaldo Franco, acho que é, que tem o Espírito Joana de Ângeles, e que ela fala, no final das contas, no final de tudo, você vai ver que sempre foi entre você e Deus. É isso aí. E a batalha é entre a gente mesmo, né? Nossa maior batalha é com a gente mesmo. E como nós temos o Deus divino, né? Então a nossa conexão é com o divino realmente. Porque se nós somos criaturas, ativamos o nosso poder co-criador ao fazermos essa caridade para conosco mesmo e também alimentando a nossa fé, né? A nossa resiliência. Porque quando a gente consegue seguir em frente mesmo com todas as dificuldades, é assim que a gente se torna anjo, né? Ninguém consegue alçar voo se não conseguir dar o primeiro passo, para caminhar, para depois correr, para depois bater as asas, para depois voar, para depois, né? É assim. E tudo começa com o primeiro passo, né? E tudo também, além de começar com o primeiro passo, é importante ter resiliência e consistência no caminho. Até pode parar por alguns instantes, mas tu não consegue ficar parado por muito tempo. Então é importante tu seguir, né? Deu aquela chacoalhada, teve que parar, sacode a poeira e volta a caminhar. Sim. Volta a caminhar. Ai. Muitas bênçãos. Posso ler a prece de cartas? Pode. Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia,
ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa fecundidade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os olhos abertos, ó poder, ó beleza, ó bondade e perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina irmã. Assim seja. Sim seja. E pedimos também, Senhor, neste momento, uns caravaneiros do amor aqui em nossas casas e em nossos lares, que eles possam derramar sobre as águas que temos aqui em nossos lares todos os fluidos necessários para o bom refazimento de nossa saúde física, perispiritual e espiritual. Que a sua luz bendita possa nos acompanhar durante toda esta semana que está por vir, iluminando os nossos caminhos e de todos aqueles que nos acompanham nesta jornada da vida. Gratidão por este momento ímpar, este momento de conexão entre duas almas irmãs em teu nome. Obrigado, Pai, por sua presença constante junto conosco, hoje e sempre. Assim seja. Ai, ai. Tá tudo bem contigo? Tá. E com você? Comigo também.